Meus amados da parte do Senhor Jesus, estamos novamente voltando para a segunda parte dessa lição 8, que será realizado dia 23 de agosto de 2015, com o título A Unção que Produz Milagres. A segunda parte nos diz, a unção significa responsabilidade. Nossa preocupação deve ser não transmitir ideias errôneas acerca daquilo que é a unção. Porque se a unção representa um foro legal, ela pode ser mal usada e pode frear ou atrasar, não abortar os propósitos eternos de Deus na terra. Ou seja, receber unção não quer dizer que meu tempo de evangelho proporcionou isso. Não, não quer dizer isso. Mas devemos observar que duas pessoas ungidas, com o mesmo tempo de casa, o mesmo tempo de evangelho, se uma delas levar as coisas com responsabilidade para o Senhor e a outra não levar, é claro que a unção de Deus vai permanecer na vida de alguém que é responsável, alguém que leva a sério as coisas de Deus, não alguém que leva as coisas de qualquer maneira. Então receber unção não quer dizer que porque eu tenho muito tempo de casa que eu estou garantido, que eu sou ungido, que eu tenho em mim o Espírito Santo de Deus. Não, não quer dizer isso. Quer dizer que a pessoa que tem a unção mesmo, de verdade de Deus, que é ungido de Deus, ele age tudo com muita responsabilidade. Vamos para o primeiro subtópico do tópico 2, que diz assim: qual a nossa responsabilidade? Deus espera que um espírito de responsabilidade reine em sua igreja. Hoje é fácil ser chamado de pastor, ministro de títulos, devemos tomar muito cuidado com isso, porque infelizmente tem que ser ungido pessoas, porque infelizmente tem se ungido pessoas irresponsáveis que a única coisa que fazem é atrasar a obra de Deus sobre a terra. Esse é um pecado quase irreversível. Quando um irresponsável governa, se você ler lá em Provérbios 28, 16, a parte A, 29, 2, você vai entender o que está dizendo ali. A unção não tem nada a ver com o título. Não tem nada a ver com o título. Ela tem a ver com o nível de responsabilidade que opera em nós. Estamos acostumados a ouvir acerca de vários tipos de unção, mas nenhuma delas jamais produziu uma geração livre. Uma pessoa não pode ser livre se não se faz responsável. Qual é a nossa responsabilidade? Se nós formos pegar as dispensações, a qual existe 7 ou algumas mais, que a gente entendemos, nós vamos notar na dispensação da graça, a unção não estava num cargo ou título que era colocado nas pessoas, em alguém possuía. Não, não estava. Mas no tamanho da responsabilidade que ela tinha, que a pessoa exercia na sua vida. Não era por cargo, não era por título de alguém, mas no tamanho da responsabilidade que essa pessoa tinha. Se nós lermos, como eu acabei de dizer agora, em Provérbios 29, 2, nós termos uma noção, nós notamos que um responsável governa muito mal, ele acaba destruindo tudo e quase todos. Ele acaba destruindo tudo aquilo que está ao nosso redor, que está na nossa igreja, que está diante, ou seja, é irresponsável, é irresponsabilidade. Então, qual a nossa responsabilidade? É levar a obra de Deus a séria, é deixar que o Espírito Santo de Deus nos conduza e ser verdadeiramente um homem, uma mulher, não por título, não porque eu sou um pastor, não porque sou um evangelista, não porque sou um diácono, não porque eu tenho isso, eu tenho aquilo, que eu sou feito um grande líder e eu faço coisa acontece. Não, não é por causa disso que eu serei, que eu vou ser o melhor que a todos. Não.
Isso não vai nos dar, a unção não vai nos deixar a gente melhor ou maior do que os outros nossos irmãos em Cristo. Não. Ele é a única coisa que nos traz, que nos faz ser diferente, seja qual todos os evangelhos, é a responsabilidade, é o temor, é o princípio de tudo, é a responsabilidade na obra de Deus para que as coisas fluam bem, para que o evangelho vai adiante e as pessoas sejam alcançadas e através da nossa vida que Deus nos chamou. Vamos para o 2, o subtópico 2 do tópico 2. A importância de ser responsável. É preciso entender que o primeiro pecado que entrou na terra não foi o adultério, fornicação ou roubo. Foi o pecado da irresponsabilidade. Foi o pecado da irresponsabilidade. De Adão, a irresponsabilidade é a mãe ou pai de todos os pecados. A irresponsabilidade de Adão o lançou fora do Éden. A história poderia ter sido outra. Noé foi chamado para salvar o mundo. A sua missão era construir uma arca. Ao chegar a salvo em terra firme, Noé plantou uma vinha, se embebedou e amaldiçoou seu próprio filho. Quando foi responsável, salvou o mundo. Quando foi responsável, salvou o mundo. Quando foi irresponsável, amaldiçoou a sua própria casa. A mesma unção que produz salvação também traz maldição. Referência, Gênesis 6, verso 3, Gênesis 14, Gênesis 6, verso 13 e o verso 14, e Gênesis 9, verso 20 até o 25. Então, irmãos, a lição nos faz entender que a mesma unção, ela salva e também amaldiçoa. Com vários exemplos na lição, pegamos a de Noé. De vários exemplos que nós temos na Bíblia, vamos pegar a de Noé, que a lição está nos trazendo. Então, se nós pegarmos de Noé, o que nós vamos ver? Ou seja, quando Noé ele agiu com responsabilidade, ele, primeiro, ouviu a voz de Deus, fez o que Deus mandou, conforme Deus tinha falado, conforme Deus tinha dito. Um homem responsável, ungido de Deus, separado, recebeu a unção de Deus e exerceu aquela unção pelo chamado dele para fazer isso, para fazer este propósito. Então, até aí um homem muito responsável. Quando ele agiu com responsabilidade, ele conseguiu salvar sua família, que não perecesse no mundo, e como todos conhecem a história, salvar também muitos animais. Só que, quando ele agiu irresponsavelmente, ele trouxe uma maldição para a sua casa. Ele trouxe uma destruição para a sua casa. Por isso que eu começo a imaginar e começo a ver que a vida de ungido não pode ser de qualquer maneira. Tem que ter compromisso e responsabilidade. Ser líder, irmãos, não é somente estar na frente de um trabalho. Ser ungido de Deus não é somente ter um cargo, não é somente falar bem, falar bonito, e ser uma pessoa que as pessoas olham assim e falam, não, ele realmente é o cara. Não, não é isso. A gente, para poder ter a unção de Deus, para poder ser uma pessoa responsável, para ser uma pessoa que realmente temos a responsabilidade, nós temos que saber a importância de ser responsável na obra de Deus, de levar as coisas sérias, de saber quem é Deus na nossa vida, o porquê do chamado, o porquê da separação, qual o propósito disso, por que Ele nos ungiu, porque nós temos a unção de Deus na nossa vida. A unção de Deus na nossa vida não é só para a gente satisfazer a nós, nosso ego, não, é para que a obra de Deus, que os milagres de Deus e que Deus ele seja glorificado. Então, eu me preocupo com isso, que a vida de um ungido de Deus, ele tem que ser diferente, ele tem que ter compromisso. Senão, se não for assim, infelizmente, acaba acontecendo como aconteceu com Noé. Além de prejudicar a sua família,
nós como líder, como ungido de Deus, além de prejudicar a família, nós podemos prejudicar uma nação, podemos prejudicar um bairro, uma cidade, até mesmo uma nação, e principalmente a nossa família. Então, a importância de sermos responsáveis, ela tem muito a ver e faz uma grande diferença na nossa família, na nossa casa e neste mundo. Amém? Vamos agora para o tópico 2 do subtópico 3, que diz: autoridade não é sinônimo de responsabilidade. Podemos delegar autoridade, jamais responsabilidade. Assim como vemos os danos deixados por um governo em uma nação, vemos danos que podemos causar ao reino de Deus, sendo irresponsáveis. A unção não se negocia, e muitos estão misturando as coisas, buscando o caminho mais fácil. Ao alertar Esther acerca da iminente destruição dos judeus, Mardoqueu estava chamando a atenção de Esther para que entendesse que ela não veio ao palácio somente para viver como rainha. Ela estava naquela posição para atuar em prol do povo de Deus. Deus não lhe deu uma posição de um chamado para que fosse responsável. Olha, irmãos, que interessante. As pessoas, quando ungida, quando separada de Deus, ungida, recebe a unção de Deus, ela está recebendo uma autoridade muito grande de Deus para fazer o que é certo, para fazer aquilo que tem que ser feito. Não para se sentir no poder, para se sentir o poderoso, para se sentir que pode fazer o que bem entender, o que bem quer, o que ele deseja. Não. Quando Deus nos deu essa autoridade, nos ungiu, ele nos deu autoridade, irmãos, para pisar na cabeça da serpente. Ele deu autoridade para orar para o enfermo e ele ser curado. Ele nos deu autoridade para que nós podemos ser simples, ser humilde e fazer a vontade dele. Não para nós ficar no destaque, para nós não ficar em cima do púlpito pensando que somos melhores que alguém. Não, de forma alguma. Deus não nos deu essa unção para que nós podemos pensar que podemos fazer o que queremos, o que bem entender. Por isso eu te faço uma pergunta para mim e para você. Para que propósito você, eu, fomos ungidos? Para que propósito nós somos ungidos? O porquê fomos ungidos? Pense nisso. Pense nisso bem mesmo e comece a analisar qual o propósito nisso. Por que você foi ungido? Por que você recebeu a unção? Pense nisso e faz a vontade de Deus, somente a vontade de Deus. E isso é que nós temos que fazer. Então seja uma pessoa simples, humilde e pergunta para você mesmo qual o motivo, o propósito que você foi ungido. Por que recebeu a unção? A unção é algo importante que Deus nos dá autoridade de exercer, de fazer. Nós vimos exemplo de Esther. Quando Deus coloca Esther lá podemos dizer, na frente de um reino, porque era esposa de um rei, ela se transforma em rainha, não colocou ela ali só para ela desfrutar das coisas boas, desfrutar da riqueza, viver uma vida maravilhosa, não uma vida que ela vivia, não foi para isso. Deus colocou ela num propósito. Deus separou ela, colocou na frente do trabalho com um propósito. Pense nisso. Por que você foi ungido? Qual o propósito de Deus na sua vida? Amém? Então essa é a segunda parte que nós estamos resumindo, como eu disse, é um resumo, por isso que é rápido, é um resumo que nós estamos fazendo para a honra e glória do Senhor. Então nós estaremos mais na frente fazendo a terceira parte em nome de Jesus. No mais, Deus te abençoe em nome de Jesus.